Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live Talentos da Nossa Cidade, que é uma live que é o palco dos talentos da nossa cidade e que é a fonte de inspiração para as pessoas ambiciosas. Aqui exploramos e celebramos os talentos excepcionais que emergem de nossa comunidade em diversas áreas e, ao mesmo tempo, que incentivamos os nossos jovens a alcançarem o seu potencial máximo nos estudos. O nosso objetivo é inspirar e motivar as pessoas como você a perseguirem os seus sonhos, a acreditar em seu potencial e se dedicarem. Nós queremos mostrar que o sucesso ele não tem limites, seja na escola ou em qualquer outra área da vida. E que o talento da nossa cidade tem muito a compartilhar e ensinar. Hoje nós temos aqui uma convidada muito especial. A nossa conversa inspiradora da semana é com a professora Cláudia Rogers. Ela é professora há 30 anos, formada em Educação Física pela Unifoa, bacharel em Direito pela Universidade Cândido Mendes, pós-graduada em Gestão Pública, com ênfase em Gestão Escolar. E, atualmente, ela atua como diretora-geral da Escola Municipal Rosa Carelli da Costa, no bairro Varjão. Queria agradecer, se me permite, carinhosamente, chamá-la de Claudinha, né, assim como a gente conhece, professora Cláudia. Seja muito bem-vinda ao Talentos da Nossa Cidade. Muito obrigado por se aceitar. Né? E vamos começar a nossa live, né? Claudinha, boa noite. Boa noite, Osni. Me sinto muito lisonjeada por ter sido convidada aí por esse programa. Já assisti algumas, né? E eu fiquei muito feliz com o seu convite. Eu que agradeço, Claudinha. Tenho certeza que essa live vai ser uma live muito inspiradora. E ao longo aí dessa live, tenho certeza que as pessoas vão se inspirar muito em você. Antes de começar, eu quero pedir a colaboração de todos. Né? O Talentos da Nossa Cidade, ele também está no YouTube. Você vai entrar no YouTube e digitar lá Talentos da Nossa Cidade, que vai aparecer, tá? Ajudar aí o nosso canal. Só lembrando que depois da transmissão aqui, a gente já joga ele lá para o YouTube. Né? Então, por favor, as pessoas aí que nos assistem, né, que nos ajudam aí, se puder dar uma ajuda lá no canal, isso é importante para a gente. Quero aproveitar também e agradecer de coração a todos que participam, a todos que nos assistem. As lives elas têm sido um sucesso, a gente recebe muitas mensagens, inclusive quem quiser mandar uma mensagem aí de carinho, uma mensagem de apoio, uma mensagem para a Claudinha, né? Pode enviar aí que ao longo da live eu vou colocando aqui as mensagens para que a gente possa debater, para que a gente possa ler um pouco, tá, pessoal? Então, de coração, quero agradecer muito a todos vocês por todo o carinho que vocês têm tido com esse projeto, né? Que é um projeto muito bacana, um projeto de incentivo aos nossos jovens. E por isso a gente traz pessoas talentosas da nossa cidade. A cidade de Piraí ela tem muitos talentos e muitas vezes muitos não conhecem esses talentos. E aqui a gente está com um talento aqui na nossa frente. Claudinha, conta para a gente um pouquinho, né, da sua história aqui em Piraí. Sim. Primeiro eu vou mandar um beijinho especial aí pro Enzo da Aline, que é um querido, né? Que ele tudo para ele é sempre tia Claudinha e ele é um querido. Enzo, grande beijo, viu? E aí eu vou dando um beijo aí para todo mundo. Mas, Osni, é interessante porque a vida da gente, né? Quando a gente quer, eu acho que a gente transforma. Eu digo que eu sou de uma família humilde,
porém cheia de amor, né? Eu tenho uma mãe que sempre foi muito dedicada, um pai maravilhoso, né? Uma mãe atenciosa, que sempre amou muito a gente também, um irmão que faz parte da minha vida, né? E essa estrutura, né? Apesar dos meus pais separados, eu sempre tive essa estrutura muito importante para mim. Isso acho que é um ponto que a gente precisa pensar, porque apesar de serem separados, os filhos não precisam, né, ser reflexo de nenhum relacionamento que tenha dado errado. Mas de uma família humilde, mas que sempre me ensinou que estudar era o melhor caminho. E eu estudei em escola pública, né? Estudei no Lúcio de Mendonça, né? Estudei no Ciantec, no ensino médio, e sempre com muito aprendizado, tive pessoas maravilhosas que marcaram muito a minha vida, né? Pessoas que foram importantes para esse momento, né? Então, quando a gente pensa em educação, eu falo que é por isso que eu tenho 30 anos na educação, né? Esse ano eu estou completando 30 anos, completei agora, dia 1º de julho, 30 anos na educação, e é difícil sair. Eu já tenho tempo para aposentar, já poderia estar fazendo outras coisas, curtindo outras coisas, mas a educação nos move, né? Eu acho que quem está aqui na educação está por amor, porque sabe que essa é uma grande forma de transformar esse mundo todo que a gente tem para transformar. É verdade, né, Claudinha? A educação é uma paixão, né? Antes, um pouco de começar a live, a gente comentava sobre isso. Me diz uma coisa, você estudou no Lúcio de Mendonça e depois no Ciantec. Fala para a gente aí um professor que te marcou muito nesse período que você estudou. Sim. Nossa, tem pessoas muito importantes, né? Tem pessoas muito, muito importantes. É difícil até a gente falar e esquecer de alguém, mas tem aqueles que são mais, né? Então, assim, a educação infantil para mim foi tão marcante que eu não posso deixar de dizer, foi a tia Lilita. Então, a tia Lilita, ela foi uma pessoa que marcou essa cidade inteira, né? Pelo menos na minha geração, ou muitas outras antes da minha, que a gente estudava particularmente na casa dela, né? Ela tinha uma garagem onde ela dava aula, alfabetizava a gente, né? Nós somos alfabetizados através aquela coisa da educação infantil, o ler e escrever. A gente tinha uma educação um pouco mais dura, né? Que ela não era a época onde a gente tinha algumas punições, mas isso não nos fez melhor ou pior, não nos causou trauma, porque o amor dela por nós sempre foi muito, muito grande, e ela fazia por amor. Aquela época ela expressava o amor, né? Depois tem o Lúcio de Mendonça, que foi muito importante. A Aline Pinheiro está aí, a mãe dela, a Lurdinha, foi uma pessoa marcante na nossa vida lá no Lúcio de Mendonça, né? Uma pessoa querida que eu amo até hoje. Um beijo, tia Lurdinha. Aí depois a gente pensa, a gente maiora um pouco, né? Uma grande referência para mim, educação física, foi a tia Vânia, né? A tia Vânia Fajardo, que foi uma pessoa que me inspirou muito. E até o nosso querido e saudoso Bolinha, que foi o cara que por amor também fazia pelo handball na nossa cidade. Nós tivemos muitas conquistas, né? Na nossa cidade, por conta do handball. Fomos reconhecidos e conhecidos em vários locais aí no mundo todo, assim, vários locais do mundo, né? Não só no Brasil, mas ele chegou a fazer história em outros países aí. E, assim, a gente tem pessoas que nos inspiram muito, né? Em Piraí, professoras que foram importantes, a Nilda de matemática, né, que foi uma pessoa também que sempre se dedicou ali, com aquele jeito engraçado dela. Então, a gente tem marcas muito importantes.
Então, na minha alfabetização, eu tive de Barra do Piraí a tia Maria José, que era uma querida. Então, os professores que nos inspiram para você ver. O meu caminho começou a trilhar através de professores que eu tive na minha vida e que foram muito importantes, né? E isso é muito legal, né, Claudinha? Porque as últimas lives também que eu fiz, né, com outras professoras, né, que foram convidadas, a Eliani, a Juju, né, elas também reviveram algumas professoras, né, a tia Marileusa, a tia Lilita, né, você já citou diversos outros professores aí, que, né, fez parte da nossa adolescência, né, enquanto a gente estava fazendo ali o ensino fundamental, e que a atual geração não conhece, talvez eles ouviram falar. Né? Então, isso é muito bacana. E que, através dessa geração, desses professores, né, a dona Nelly de português, né, existem diversos outros professores, né, Tia Denga. A dona Denga, né, criou, talvez, essa nova geração de professores que foram vocês que fizeram o curso, né, de formação de professores, não é isso? O que você fez no seu ensino médio? Fiz o curso de formação de professores, né, no Ciantec, e tive professores também maravilhosos que foi uma fase de professores muito de fora, né? Que aí a gente tinha a Conceição, que veio a ser uma amiga querida, até hoje a gente tem uma convivência, que a gente veio a trabalhar juntas, né? Cida Moreira, né? São pessoas que marcaram nosso período aqui, que o curso de formação de professores do Ciantec sempre foi muito bom, né? Nós temos aí a Aline, que está aí na live, um beijo, Aline, que também está lá até hoje, né? Ana Cláudia passou por aqui também no Ciantec. A Paula fez curso de formação de professores comigo, né? A gente estudou juntas. Então, assim, a gente teve muitas pessoas muito boas que passaram por nós, que foi um período muito bom. Que você vê, nós temos frutos maravilhosos aí. Eu tenho colegas de trabalho que fizeram curso de formação de professores comigo, né? Pois é, Claudinha. É isso que eu falei, né? Veio uma geração muito boa. A gente tinha um curso de formação de professores aqui na cidade, né? Mas, Claudinha, vamos falar um pouquinho agora do seu trabalho, né? Você hoje como diretora da Escola do Varjão, eu vi até uma publicação, né, do vereador Betão, falando de alguns projetos lá que vocês desenvolvem, e eu achei muito bacana algumas iniciativas, né? Primeiro, me fala o seguinte, qual é o perfil lá da comunidade do Varjão que é atendida pela Escola Rosa Carelli? A comunidade é uma comunidade que ela gosta de cuidado, ela gosta de ser cuidada. Então, assim, eles são pessoas de muito carinho, sabe? Mas que precisam de um cuidado, precisam de um olhar, do poder público, principalmente. A gente vê pessoas ali com grandes necessidades, pessoas que ainda precisam muito do poder público, né? Porque vivem ali naquele bairro, e é o que eu falo, infelizmente ainda temos aqueles que acham que é só ali, que o horizonte que existe é somente até a Via Dutra, e eles não percebem que tenha mais do que isso, né? Mas é uma comunidade que é acolhedora, é uma comunidade muito querida, eu realmente tenho um amor, um carinho muito grande por aquela comunidade. E, assim, esses projetos, Osni, é um projeto de iniciativa de professores lá da escola, que fazem aos sábados, né, que é o vestibular social e o preparatório para os institutos federais. Então, são projetos gratuitos de pessoas que vão lá com todo o seu amor, carinho, e doam a sua manhã de sábado. Não falhou nenhum sábado, todos os sábados eles estão lá, desde o início do projeto.
e que eu abracei, né? Quando o professor chegou com o projeto, que é o professor Sérgio Pisotti, que é um cara sensacional, que ele ama aquela comunidade também, entende quanto é transformador. E é interessante que nós não temos alunos só do Varjão, nós temos alunos de vários bairros da nossa cidade. Então, a gente conseguiu, né, abarcar essa criançada toda, que sempre foi um sonho, né? E a gente conseguiu que ele conseguisse os professores para serem os voluntários, porque é um voluntariado isso aí, né? É muito amor. É no amor. E tem dado certo. Tudo no amor. E tem dado certo, sabe? Porque a gente tem alunos da Jaqueira, a gente tem alunos nós fizemos mesmo, abrimos, expandimos isso. Alunos até de Pinheiral. A gente tem aqui no nosso município fazendo o vestibular social, que é um projeto independente da escola Rosa Carelli da Costa, sabe? Nós abraçamos. Caramba, Claudinha, que iniciativa bacana. E assim, eu vejo que é muito importante, né, a integração da comunidade com a escola. É muito importante que a comunidade ela se aproprie da escola. Né? Isso dá mais segurança para vocês, isso faz com que os projetos deem certo. Né? Ainda mais quando você tem um projeto em um bairro, onde vem pessoas de outro bairro, isso quer dizer que o projeto está dando muito certo. Né? Sim. E ainda mais num período pós-pandemia, que eu queria que você falasse um pouquinho também, né? Porque, assim, não só vocês, né, mas, por exemplo, eu que leciono também numa universidade, na Unifoa, os primeiros alunos, né, das turmas presenciais que retornou logo após a pandemia, né, aquilo ali foram alunos que estavam, né, no segundo ano do ensino médio, no terceiro, e que teve aula remoto, né, assim, e de repente caiu na faculdade. A gente sente uma defasagem. E como que foi isso aí para vocês? Como que vocês vêm trabalhando isso? Desde o ano passado, né? Em 2021, a gente começou assim, a engatinhar. Em 2022, nós tivemos que receber essas crianças dentro da escola, né? Completamente sem pré-requisito, porque você imagina, você na universidade, o aluno sabe ler e escrever, né? Ele já vem com esse pré-requisito. O aluno da escola regular, ele perdeu 2 anos e muitos deles não se alfabetizaram. Porque, na realidade, nem eles, né, nem ninguém teve culpa de uma pandemia. E eles não poderiam ser punidos, né? E entendeu-se que, através de uma lei, eles pudessem ser promovidos às próximas séries, né? E não tiveram efetivamente aula. Isso a gente sabe o quanto a gente recebeu alunos e tem alunos hoje ainda em defasagem. Quando a gente recebeu, a gente começou a pensar o que a gente vai fazer enquanto instituição. Então, a gente aguarda o poder, né, público, a instituição né, nossa decidir como é que vai fazer, e a gente percebeu que isso começou foi tudo muito novo, né? Difícil a gente receber essas crianças sem pré-requisito. Então, nós encaramos alguns projetos e fizemos projetos também independentes da escola. A gente tem hoje uns projetos para esse tipo de aluno na Escola Rosa Carelli. A gente tem o projeto Manhã de Fases, que independente da série que a criança está, a gente tem um dia da semana que a gente trabalha as crianças em suas respectivas fases da leitura e escrita. E isso faz com que a gente faça um trabalho individualizado, quase, com essas crianças, né? Ou por fase da escrita e da leitura. Então, isso ajudou muito. Nós estamos hoje, né? Fizemos agora um percentual de crianças que conseguiram avançar nesse projeto, e a gente está muito feliz com a forma que a gente conseguiu avançar com essas crianças, com projetos específicos, na fase que eles estão, e não aquela criança que está naquela série porque você tem o outro lado. As crianças que já têm pré-requisito, que muitos pais fizeram em casa, e a gente não pode abandonar essas crianças.
Então, a gente teve que fazer algo para que a gente pudesse oportunizar as crianças que não tinham o pré-requisito. Então, a gente fez esse projeto, ele funciona desde o ano passado, a gente tem esse Manhã de Fases, e que ele funciona na escola com várias adequações, com várias idas e vindas, né, uns ajustes, e hoje ele está rodando redondinho dentro da nossa escola para que essas crianças possam ter esses pré-requisitos que foram, né, que a gente chama os filhos da pandemia, né, que infelizmente a gente sofreu. Muito bom, Claudinha. Assim, de antemão, eu já quero parabenizar você e toda a sua equipe por essa iniciativa, né? Porque nem todas as escolas, nem todos os municípios, né, eles tiveram essa iniciativa. Eu vejo assim, uma iniciativa muito sua e da sua equipe, né? Principalmente nesse projeto do pré-vestibular. É muito importante, gente. O Enem está vindo aí. Sim. Não é? Como que os nossos alunos que vêm de uma escola pública, né, com uma defasagem pós-pandemia, as escolas particulares também teve essa defasagem, né? Mas como que eles vão competir de igual para igual por uma vaga, por exemplo, para o IF em Pinheiral? Né? Como que eles vão competir para um vestibular, para uma universidade pública, para um Enem? Né? Vamos lembrar aí, daqui a alguns meses a gente vai ter o Enem. Isso é muito importante, gente. Isso é muito importante. Então, de antemão, né, eu quero parabenizar você, toda a sua equipe, né, e quem dera, né, se todas as escolas, se todas as diretoras tivessem essa iniciativa. A gente vê aí em alguns bairros, né, pessoas relutando, tentando ajudar, mas isso que vocês estão fazendo no Varjão realmente é de tirar o chapéu. Né? Eu tenho uma equipe muito, muito significativa mesmo, sabe, Osni? Assim, elas são empenhadíssimas. Eu deixo aqui meu agradecimento à minha adjunta Samanta, que é maravilhosa, ela abraça tudo, ela topa tudo. A Eliane, a Laurimar, que são as orientadoras pedagógicas e educacional do Turno da Manhã, que são responsáveis pelo Manhã de Fases, né? A gente tem, percebendo, isso aí a gente faz com o turno da manhã, que é do primeiro segmento, do primeiro ao quinto. A gente percebeu que os alunos do sexto ao nono também estão com dificuldades, exatamente pelo pré-requisito. Alunos que não conseguem ler em letra cursiva. Então, professores têm que escrever no quadro e ler em letras caixa alta, para que eles pudessem entender. Esse ano nós conseguimos, né? Aí nós tivemos aí a ajuda eu consegui, junto à secretaria, que um profissional fizesse parte desse projeto, que é a Vivian Feliciano, e escrevemos mesmo um projeto chamado Superação, que buscar, fizemos todo o diagnóstico desses alunos, a fase que eles estavam, e foi gritante para a gente perceber o quanto eles não sabem ler e escrever no sexto ao oitavo ano de escolaridade. E esse ano a gente tem na nossa escola também, como projeto, o chamado Superação, já atendendo os alunos do segundo segmento do ensino fundamental, que é do sexto ao nono, que acontece no contraturno, onde os alunos vão para a escola para poder a gente tentar tirar essa defasagem ou de apresentar para ele e dar pré-requisito para que ele possa caminhar até o nono ano na nossa escola. Só lembrando, pessoal, né, que para ser diretor hoje, né, não é uma indicação, não é isso? Você passa por uma prova para ver se realmente você tem condições. Um curso? Né? Você tem que fazer um curso. Então, pessoal, não só a Claudinha, né, como as demais diretoras de escola do nosso município, elas não estão lá por uma mera indicação, né? Elas estão lá por sua capacidade. E aí, Claudinha, deixa eu te fazer uma pergunta, né? Você trabalha com muitos alunos, né? São muitos alunos. Você já foi professora de educação física na rede. Sim. Né? Você tem alguma história assim que você pode compartilhar de algum aluno, alguma história especial que foi inspiradora para você? Nossa, Osni,
A gente tem tantas histórias, né? Assim, eu tenho alunos que conseguiram vencer, inclusive hoje são atletas de clubes, né? Porque eu não trabalhei só nas escolas, né? Então eu tenho uma história muito grande em clube também, trabalhar com natação. Então eu apresentei alguns atletas, porque a gente é muito silencioso, né, Osni? Eu falo que eu gosto de fazer o bem. E a gente faz sem pensar naquilo que a gente tem como projeto. Porque eu me lembro bem, na minha última campanha, você disse para mim, você tem que falar as coisas que você faz. Mas caramba, é tão difícil, né? Você falou isso um dia para mim. Você tem que falar mais, você faz tanta coisa diante de um papo que a gente teve. Mas eu tive um atleta que hoje joga em clubes, né? Que está ganhando a vida como jogador de futebol. Então, a gente vê que eu tenho um atleta que está hoje na natação. Então, a gente vai fazendo e a gente vai vendo depois o quanto a gente fez alguma coisa por aquelas crianças que um dia disseram para a gente: mas eu não tenho condições, eu não vou conseguir. E a gente dizer para ele que ele consegue, né? Então, assim, são tantas crianças que passaram hoje, passaram por mim nesses 30 anos, porque eu nunca deixei de estar no chão da escola, apesar de ter estado um período na coordenação de educação física do município, foram 7 anos, mas concomitante eu continuei dando aula, nunca deixei de dar aula, né? Que eu comecei a minha vida no Castelo Branco e foi o primeiro convite que eu tive, que foi da tia Ângela, né? A tia Ângela Fajardo, que me convidou como professora de educação física do Castelo Branco, em Santa Anésia, e que ali eu tive a minha grande escola de como dar aula, né? Porque eu tinha pessoas maravilhosas trabalhando comigo também. Ali eu falo que eu tenho tive grandes professores na minha fase de trabalho, que foi o professor E a Jadir. inspiração para ser professora de educação física, como que foi isso? Então, assim, a minha vida sempre foi nesse Piraí maravilhoso, que eu falo que eu tenho muito orgulho dessa cidade. E a tia Vânia foi a primeira inspiração para mim, né? A tia Vânia foi a minha primeira inspiração, porque eu vivi ali na casa dela, né? A tia Kelma, eu falo que para mim foi uma pessoa muito importante, uma professora, né? A tia Kelma foi minha avó, foi minha mãe, foi tudão para mim, né? Para me ensinar os caminhos que eu deveria percorrer, e ela sempre foi bem rígida com a gente, mas com muito amor, né? O melhor colo que existiu para mim nesse mundo foi da tia Kelma. E a tia Vânia foi a minha inspiração para a educação física, né? E depois, quando eu comecei a fazer as aulas no Centec, que eu fazia parte da equipe de handball do Centec, né? A gente viajava por esse Brasil todo. Do professor Bolinha. Professor Bolinha, saudoso. Você já citou, né? E aí a gente. Eu fui e fiz o meu vestibular. Não sabia se eu tinha condições de pagar, né? Porque meu pai disse para mim: minha filha, eu não sei se eu vou conseguir. E ele se desdobrou, né? Eu consegui. Aí eu vou contar um pouquinho só, Osni, do que é a gente querer, sabe? Porque o meu pai. Precisamos dessa inspiração. Meu pai de família humilde, meu pai começou na prefeitura como motorista, depois ele conseguiu ser encarregado lá na garagem da prefeitura na época. E aí o meu pai, com muito sacrifício, ele pagava para mim. Ele conseguiu na Cidade do Aço um passe, que era o que eu tinha, depois nós perdemos. E quando eu perdi, eu tinha que estar às 7 horas da manhã em Volta Redonda para estudar, né? Eu descobri que tinha o Joaquinzinho da ambulância que ia buscar paciente em Volta Redonda. Só que ele saía às 3 horas da manhã de Piraí. Então, para eu não gastar o meu dinheiro com passagem, que era
pouco que meu pai tinha, eu economizava, eu entrava em contato com ele, eu ia até na casa dele, nessa época a gente não tinha essa facilidade do telefone celular, e eu esperava por ele ali no Muro da Vila às 3 da manhã, e eu chegava em Volta Redonda, você imagina, às 3h30, 3h40 eu já estava em Volta Redonda. Eu subia da Vila Santa Cecília até o Tangerinal, que era onde era a Faculdade de Educação Física, para estudar às 7 da manhã. A minha companhia era o vigia da escola. Então, assim, eu acho que não existe limite, nem barreiras e nem raízes para aquilo que você nasceu. A gente precisa criar asas, que esse é um outro projeto que eu tenho no Rosa Carelli. Eu trabalho as famílias e as crianças em relação a isso. A gente não tem que ser raiz daquilo que a gente viveu. A gente não tem que ter síndrome de Gabriela. A gente tem que ter asas, a gente tem que criar asas. Eu pude fazer a minha faculdade de educação física, cheguei a fazer 2 pós-graduação em educação física, trabalhei pouco nessas minhas pós-graduação, nessas 2 pós-graduações, né? Mas eu tenho isso comigo porque a gente tá nesse mundo, eu acho que para a gente lutar, a gente não tem que criar raízes. A gente tem que voar porque existe um mundo muito maior, um horizonte muito maior por aí, e eu sou fruto disso. De uma família de muito amor, mas humilde, que a gente nunca teve condições, meus pais não estudaram, mas eu e meu irmão, por muito esforço dos meus pais, de mostrar para a gente que esse era o melhor caminho, a gente está aí. Hoje eu tenho uma faculdade de educação física que posso me aposentar em qualquer momento fruto dessa faculdade que eu fiz, e tenho a faculdade de Direito, que depois eu me apaixonei pelas leis, né? Fui trabalhar, meu sonho de menina era viver no Rio de Janeiro. Eu morei alguns anos, trabalhei, mas percebi que meu pequeno Piraí era o melhor para mim, né? E aí voltei em 2013, foi quando eu falei, é aqui mesmo que eu quero ficar. E aí eu queria deixar isso, sabe? Porque eu falo isso todos os dias para os meus alunos. Porque ele a comunidade do Varjão, como a gente teve conversando, é uma comunidade que é carente, né? Eles precisam de muitos cuidados, mas eu mostro para eles, é possível, porque não menosprezo nenhum espaço nessa cidade. Eu sou oriunda morei quase uma vida inteira, né, no asilo. A minha mãe mora lá até hoje, tenho um carinho pelas pessoas. Vivo hoje na Jaqueira, porque eu me apaixonei primeiro por essa comunidade. Quando eu vim trabalhar nessa escola, né, a comunidade me acolheu, eu me senti muito amada, e como eu gosto muito de mexer com a terra, viver no mato, eu hoje vivo no meu pedacinho de meio do mato. Então, eu falo que os meus sonhos eu consegui conquistar, sabe? Os meus sonhos, aqueles de menina lá, aquela menininha, aquela adolescente que via as pessoas e falava assim, eu vou conseguir. E isso eu me sinto muito feliz, porque eu falo que eu sou uma pessoa feliz por isso. Porque eu alcancei e tenho orgulho tremendo da família que eu tenho, da vida que eu conquistei, dos locais por onde eu passei e onde eu trabalho hoje. Eu tenho muito orgulho. Que bacana, Claudinha. E você sabe o que eu sinto? Que essa mesma alegria que você traz em ter conquistado, né? Em ter assim saído de uma família humilde, de ter corrido atrás dos seus sonhos, de ter conquistado. Eu sinto que esse mesmo sonho você leva para os seus alunos, né? Que você leva lá para a comunidade lá do bairro Varjão. Só em você proporcionar a eles, né, um ensino diferenciado, fazer com que eles tenham uma oportunidade de estudar um pouco mais, para que eles consigam competir, né, de igual para igual com outros alunos.
assim, isso deixa a gente muito feliz, é justamente isso que a gente precisa. Eu acho que a gente precisa fazer os nossos jovens sonhar, né? Os nossos jovens, eles têm que sonhar, não Sim, porque às vezes vem de uma família humilde que ele, né, que ele não vai ter uma profissão, não menosprezando profissão nenhuma, mas todo mundo pode, gente. Todo sim. mundo pode. A gente vê diversos exemplos, né? E você é um deles, né? Você é um deles. E aí, Claudinha, dentro desse trabalho que é feito lá para a comunidade no Varjão, a gente sabe que isso não é um trabalho a curto prazo, né? Isso é um Não. trabalho, né? Que tem que ser dado continuidade, tudo. E dentro disso daí, né? Como que você vê o papel da educação na transformação ao longo prazo para essa comunidade aí que você está trabalhando, que é a comunidade do Varjão? Como que você vê essa transformação? Osni, eu falo que trabalhar com educação, como qualquer outra profissão, ela todos nós somos capazes. Mas eu falo que tem um diferencial que a gente precisa entender para qualquer profissão, que é um trabalho que eu tenho lá também, que eu falo que eu só falei da minha equipe da manhã, mas eu não tenho só a equipe pedagógica, eu tenho toda a escola Rosa Carelli. Desde a merenda, que é feita com tanto carinho pelas meninas da merenda, né? As meninas que limpam a escola, que eu falo que nenhum trabalho é mais importante que o outro, todos eles têm o mesmo peso. Eu não seria nada sem cada agente daquele, né, público que eu tenho dentro da escola. Então, eu vejo, respondendo a sua pergunta, eu vejo que a gente precisa trabalhar mesmo com amor. Eu acho que a gente, como qualquer profissão, e a gente tem impresso isso na Escola Rosa Carelli. A gente tem um projeto chamado Sons da Paz, onde as crianças chegam na escola, em todo momento, escutando músicas que são para a paz. E eu faço uma dinâmica todos os dias com as crianças, do abraço. Então, se você começa a atingir o coração, a mente vai ficar fácil. Então, é isso que a gente precisa. A gente precisa de amor. O Varjão, eu comecei no Varjão com a competentíssima Vivian Feliciano, que a gente percebeu o quanto tinha de violência dentro da escola, o quanto as pessoas tinham o hábito de chegar na escola de uma forma violenta. E isso nos traz um mal-estar que eu falo, meu Deus, esse espaço não é um espaço para isso. Vamos transformar? E foi aí que a gente começou. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que só tem que todos nós somos preparados para fazer educação e a melhor educação. Falta vontade do poder público? Falta, muitas vezes. Mas se a gente está ali naquele espaço, que é o outro trabalho que eu faço com os professores da minha escola, né, da escola onde eu estou atuando hoje, é dizer para eles: vocês podiam ser tudo, mas vocês estão aqui. Façam o melhor que vocês podem. E aí é o outro projeto que eu faço intrinsecamente, tá, Osni? Porque eu não tenho esse projeto aberto, não, é intrínseco. A quem você inspira? Eu falo isso todos os dias com os professores. Eu pergunto para eles, mas a quem você inspira? As nossas reuniões são baseadas nisso. A quem você inspira? Porque você podia ser tudo, mas não, você está aqui. Sabe o que nós somos? Agentes transformadores de vida. Porque a única coisa que a gente faz nesse mundo é transformar vida, como professor. Então, a gente tem esse trabalho lá também, porque a gente tenta pensar em todos, né? Então, eu tenho muito carinho pelas pessoas, a gente tenta tratar as coisas. Sou dura? Sou. Muitas vezes
pego mesmo no pé, tanto de profissional quanto de aluno, porque eu acho que é esse o nosso papel, mas eu acho que é a forma da gente transformar e fazer com que a educação seja um ambiente muito melhor é com amor, é com acolhimento, porque, infelizmente, as famílias estão doentes, essas crianças vêm para a gente de famílias doentes, eles vão para a escola para receber o mesmo tratamento que ele tem em casa, a escola já não é atrativa, infelizmente. A gente tenta fazer o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem. Mas a escola ainda não é o lugar mais atrativo para esses jovens, que são jovens que, eu falo, têm a informação na palma da mão, mas não transformou isso ainda em conhecimento. Que é isso que eu acho que a educação precisa se transformar. Porque nós estudamos com professores que eram detentores de saber e a gente ia para lá para aprender. Hoje em dia, a gente não precisa mais ir para a escola para aprender, não. Hoje em dia, a gente vai para a escola porque a gente precisa ser para que os professores sejam agentes de transformação da informação em conhecimento. Porque a gente não faz mais nada, porque o aluno que é autodidata, que tem interesse, que busca, você pode ter certeza que ele vai saber mais do que a gente. Porque acesso todos nós temos, não é? Hoje em dia, a informação ela é infinita. Hoje ficou muito mais fácil, né, Cláudia, ter acesso Sim. à informação. Uma vez que hoje a gente enfrenta aí algumas situações, como são as inteligências artificiais, Sim. Quando a gente passa uma pergunta, um estudo de caso para um aluno, o aluno copia, joga num chat GPT, por exemplo, e tem aquilo ali de forma resumida, resolvida, né? Isso faz a gente começar a pensar, né? E aí a gente para e pensa também, né? O acesso à tecnologia que os alunos têm é como eu sempre falo, gente, a gente tem que usar a tecnologia para o bem, a gente tem que usar a tecnologia para a gente aprender, né? A gente não precisa ensinar a tecnologia, né? Aquele ditado, o computador é burro, né? O computador é um burro rápido, mas a gente precisa aprender muito com a tecnologia. E aí, Claudinha, eu ia te fazer uma pergunta, né? Mas assim, eu posso fazer e já responder, né? Porque assim, quais seriam as esperanças e aspirações para os alunos da escola? E aí, assim, se você me permite, né? Eu acho que os alunos eles devem se inspirar em vocês, né? Principalmente da mesma forma que vocês se inspiraram em outros bons professores, né, em outras pessoas. Eu acho que os alunos devem olhar com carinho pelo trabalho que vocês vêm fazendo, que é um trabalho, como eu já falei aqui, é um trabalho diferenciado, né? A comunidade, eu acho que ela está muito bem assistida por vocês. Você e toda a sua equipe, vocês estão de parabéns. É muito gratificante fazer uma live dessa daqui e mostrar para a nossa cidade, né, o quanto tem pessoas boas e pessoas que trabalham pela comunidade. Né? Você não está lá fazendo um trabalho qualquer. Né? Você podia ir cumprir o seu horário, tá bom, virou as costas, vai embora. Né? Você está fazendo algo diferente. Né? E a gente precisa disso. Né? A população, o povo brasileiro, a nossa cidade, ela precisa disso, ela precisa de pessoas que tragam inspiração, como eu sempre falo, gente. A nossa população precisa sonhar. Né? Não é às vezes porque a pessoa sai de uma família humilde que não vai ter os seus sonhos. Tem que ter, gente. Nós conseguimos. Né? Nós conseguimos e tenho certeza que todos vocês, todos que estão nos assistindo aí, todos os pais que chamam os filhos para assistir, vai conseguir, vai conseguir. Claudinha, a gente já está chegando aí 45 minutos, a gente está finalizando aí a nossa live. E antes de eu fazer os agradecimentos, né, eu queria que você aí deixasse uma mensagem de perseverança, né, de sonho para os nossos jovens, para a nossa comunidade, né, para a nossa cidade. Eu acho que eu já falei bastante dos meus sonhos, né? E eu digo que para os meus alunos lá, eu digo o tempo todo: o que move a gente é sonhar.
quando a gente sonha, a gente tem algo a buscar, a gente tem um norte a alcançar. Então, né, uma trajetória e um objetivo. Então, eu vejo que os jovens hoje precisam sonhar, porque todos nós somos capazes, todos. Não tem limite para sonhar e nem limite para vencer, porque todos nós somos capazes. Então, eu digo que eu deixo. A minha palavra é sonhe. Sonhe, porque eu vi o quanto eu sonhei e consegui. Eu tinha uma prática de dizer para mim, no espelho, você vai conseguir. Você vai transformar a sua vida. Eu dizia isso para mim quando eu era menina. Hoje, uma mulher, uma pessoa que conseguiu alcançar os objetivos, que luta, que ainda acredita, porque eu acredito, eu digo, eu continuo sonhando. E isso me move. Que hoje o meu sonho é exatamente esse. Poder ser inspiração para alguém, poder ajudar alguém. Então, esse é o meu objetivo. Que eu falo que eu tenho um mantra. São duas coisas. Primeiro, eu tenho certeza que nós viemos para esse mundo para ser feliz. E o segundo é que nós viemos para esse mundo para servir. Então, eu saio de casa dizendo isso para mim. Hoje, o seu objetivo é servir e ser feliz. E se eu fizer isso todos os dias, pode ter certeza que esse meu ciclo ele se renova a cada dia e ele me faz cada vez mais feliz. Muito bom, Claudinha, muito bom. Eu queria agradecer, né, a todos que nos mandou mensagem. Tá? Tem muitas, Claudinha, depois você entra lá na página, lá no Facebook, tá? E aí você pode ver, né, durante aqui a live, às vezes a gente não consegue parar para responder. Né? Então, queria, de antemão, agradecer a todos que estão aí nos assistindo, a Paula, a Ana Cláudia, a Tia T, minha Tia T não perde uma, né? Também que foi professora, em breve também vai ser a nossa convidada, Rogério Gomes, a Aline Pinheiro, Silvia Neves, Cristina Lima, vamos ver aqui mais quem, Jorge Luiz, Cláudio Rogers, você conhece o Cláudio Rogers? Né? O Dinho, né? A Cristiane, minha esposa, a Aline Lima, né? Sua colega também aí de escola, Odione Gomes, enfim. Pessoal, queria agradecer de coração a todos que nos presenteiem em assistir essa live, né? Que é esse projeto bacana. Mais uma vez digo que esse canal aqui está aberto para todos. A nossa live ela é uma live quinzenal, né? Nossa próxima live vai ser dia 9, né? E dia 23 eu tenho uma surpresa, vou trazer uma pessoa assim que eu acho que Piraí não conhece muito bem essa pessoa, né? Algumas pessoas conhecem, outras não, mas as pessoas vão se surpreender, falar, caramba, essa pessoa é filha de Piraí, e esse é o nosso motivo, né? Fazer com que Piraí conheçam os nossos talentos. Claudinha, muito obrigado, né? Desde a primeira mensagem que eu te mandei, você falou, eu topo, a gente vai fazer. Queria agradecer a todos que eu convido, né? Alguns não têm horário para fazer, porque é um horário também um pouquinho complicado, mas a gente entende. Mas, assim, agradeço de coração, tá? A todos que nos assistem. Muito obrigado pelo carinho de todos. Até a próxima live, Claudinha. Beijo para vocês. Beijo em todos e até a próxima live Talentos da Nossa Cidade. Muito obrigado, Piraí. Eu queria agradecer também, Osni, a todo mundo da Escola Rosa Carelli, sem esquecer um espacinho, não quero falar nomes porque são muitas pessoas, vocês é que me fazem ser essa pessoa melhor, e os meus amigos, né, são pessoas que me inspiraram também, a Ana Cláudia é uma pessoa que me inspira todos os dias, Paula, que é uma pessoa de jornada, né? A minha equipe do Rosa Carelli, que é uma equipe direta. Então, são amigos que
a própria Cris, né, sua esposa, que é uma amiga querida. Então, eu só agradeço, eu só tenho a agradecer, que eu falo que eu tenho pouco a pedir. Gente, um grande beijo, Osni, muito obrigada por esse momento. Conte comigo, a gente está aí para transformar esse mundo cada vez melhor. Agradeço a você, Claudinha, e tenho certeza que a comunidade do Varjão e a cidade de Piraí também agradece a você e toda a sua equipe pelo belíssimo trabalho que vocês vêm fazendo. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.